E se os anjos caídos não apenas trouxeram segredos proibidos para a Terra, mas deixaram para trás uma linhagem híbrida que quase apagou a humanidade do mapa. Uma raça de gigantes tão aterrorizante que mitologias do mundo inteiro, da Grécia aos Sumérios, ecoam sua existência. A Bíblia confirma isso em capítulos que muitos preferem ignorar. Mas por que a arqueologia de 2025 ainda tenta esconder as provas? Esta é a história dos Nefilim, filhos de anjos e humanos. Bem-vindo ao Revelações Proibidas, o lugar onde a história oficial termina. Fique até o fim para a revelação chocante que liga esses gigantes ao nosso mundo atual. Não pare agora, o segredo mais explosivo vem logo. No nosso vídeo anterior sobre Enoque, vimos o julgamento dos vigilantes, os anjos que quebraram sua sagrada vigília. Mas sua rebelião teve consequências terrenas, consequências de carne e osso. O livro de Gênesis, capítulo 6, nos dá a primeira pista oficial, e é chocante. Ele diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e as tomaram como esposas. Os Nefilim estavam na terra naquela época, gigantes, heróis famosos. Filhos de Deus? A maioria dos estudiosos antigos, tanto judeus quanto cristãos, não tinham dúvidas. Esta era uma referência a anjos, anjos rebeldes. O livro de Enoque, um texto apócrifo que era imensamente respeitado na época de Jesus, não deixa espaço para interpretação. Ele nos dá nomes, lugares e motivos. Ele conta que 200 anjos, liderados por um capitão chamado Senjasa, desceram sobre o Monte Hermon. Lá, eles fizeram um juramento, um pacto amaldiçoado, selando seus destinos para satisfazer uma curiosidade proibida. Por que essa história tão detalhada foi excluída da Bíblia oficial? Talvez porque a verdade sobre nossa própria história seja muito mais estranha e perigosa do que imaginamos. Mas e se esses anjos não trouxeram apenas luxúria? E se eles trouxeram conhecimentos que mudaram a humanidade para sempre, para o bem e para o mal? Continue assistindo porque a história fica ainda mais sombria. A união profana entre o divino e o mortal gerou os Nefilim. A palavra hebraica pode ser traduzida como os caídos, ou mais sinistramente, aqueles que fazem os outros caírem. E eles fizeram jus ao nome. Não eram apenas humanos altos, eram híbridos, carregavam em seu sangue a força, a inteligência e a arrogância de seus pais angelicais, mas também a mortalidade e a capacidade para a crueldade de suas mães humanas. Eles cresceram a uma velocidade assustadora, com uma força que nenhum homem poderia igualar. E uma fome insaciável. Enquanto isso, seus pais, os vigilantes, cumpriram a outra parte do seu pacto. Eles abriram as portas do céu e derramaram sobre a humanidade um dilúvio de conhecimento proibido. Azazel, como vimos, ensinou aos homens a arte da guerra, a forjar espadas e escudos. Para as mulheres, ele ensinou a arte da vaidade, cosméticos, pulseiras, o poder da sedução. Outros anjos ensinaram a astrologia, o encantamento, a botânica secreta e a feitiçaria. A humanidade, que antes vivia em simplicidade, foi subitamente exposta a segredos cósmicos. O poder corrompeu. A vaidade gerou ciúmes. As armas geraram violência. A civilização avançou, mas a um custo terrível. Enquanto os pais corrompiam a alma da humanidade, os filhos, os Nefilim, corrompiam o corpo. O livro de Enoque descreve um apocalipse em câmera lenta. Os gigantes devoraram todas as colheitas, depois os rebanhos, depois os pássaros e os peixes. E quando não havia mais nada, eles se voltaram contra a própria humanidade, consumindo, catando e bebendo sangue. A terra gritou. A ordem da criação havia sido violada de forma irreparável. A contaminação era genética e espiritual. Foi um erro tão grave, uma mancha tão profunda, que exigiu uma solução drástica, uma limpeza em escala planetária: o Grande Dilúvio. Muitos pensam que o dilúvio foi para punir o pecado humano, mas os textos antigos sugerem um motivo mais específico e terrível. O dilúvio não foi apenas para limpar a maldade, foi para exterminar os Nefilim
e purificar a linhagem humana de sua semente amaldiçoada. Mas será que todos eles morreram? A própria Bíblia menciona gigantes pós-dilúvio, como os Anakim e Refaim, que os espiões de Moisés encontraram em Canaã, descrevendo-se como gafanhotos em comparação. E, claro, Golias, o campeão filisteu, que desafiou Davi. Você acha que é mito? Espere pelas 3 evidências reais que a arqueologia tenta suprimir. A terceira vai te deixar sem fôlego. Os Nephilim não sumiram completamente. Seus espíritos, segundo Enoque, não podiam ir para o céu nem pertencer à terra. Presos entre os mundos, eles se tornaram os demônios que vagam pelo nosso plano, atormentando a humanidade. E as provas físicas? Aqui vão 3 evidências controvertidas em 2025. Número 1. Os Dolmens de Golan Heights, em Israel. Estruturas megalíticas de 50 toneladas datadas de milênios. São tumbas gigantescas, grandes demais para humanos normais da época. A própria Bíblia associa essa região aos Refaim, os gigantes, como o rei Og, cuja cama de ferro media 4 metros de comprimento. Número 2. Os esqueletos gigantes relatados. No século XIX, jornais americanos e publicações científicas respeitadas documentaram dezenas de descobertas de ossos de humanos com mais de 3 metros de altura, muitos com anomalias, como mandíbulas duplas. A maioria teria sido enviada para o Smithsonian Institute e depois, convenientemente, desapareceram dos registros, supostamente perdidos ou mal identificados. Um erro administrativo ou um encobrimento deliberado? Número 3, e a mais chocante. As descobertas atuais no Oriente Médio. Em pleno 2025, com tecnologia de satélite e novas escavações, achados em Canaã continuam a surgir, incluindo amuletos e inscrições que descrevem homens de grande estatura e seus feitos terríveis. Debates virais em fóruns de arqueologia questionam se governos e até mesmo o Vaticano suprimem essas evidências para não reescrever a história e evitar o pânico de que a humanidade não é a única inteligência que já dominou este planeta. Coincidência? Ou algo muito maior sendo sistematicamente suprimido? Mas a conexão mais assustadora não está no passado, mas sim no futuro. O livro de Enoque profetiza que os espíritos dos Nephilim se tornaram os demônios, mas a profecia bíblica vai além. O livro do Apocalipse fala de um exército de seres terríveis, liberados do abismo no fim dos tempos. Seriam eles os Nephilim, retornando para uma batalha final? A conexão é mais direta e assustadora do que nos contaram. Os Nephilim nos lembram de uma verdade essencial. Confie, mas questione. O que a história esconde pode ser a chave para entender o nosso presente e o nosso futuro. Se você chegou até aqui, comente Nephilim reais e me diga qual das 3 evidências mais te chocou. Inscreva-se no Revelações Proibidas para mais histórias que a história não quis contar. Nosso próximo caso, o Evangelho de Judas, o traidor que a história julgou errado. Dê like se este vídeo abalou suas certezas. E até a próxima!